Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Denis, sou atualmente o presidente da Liga Acadêmica de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Hoje nós vamos dar início à nossa segunda aula, na verdade, ao nosso segundo curso interno, a primeira aula, que seria o curso de formação de softwares. Nesse curso a gente vai falar um pouco sobre como a gente trabalha com o Word, o Zotero e o Excel no gerenciamento das pesquisas científicas. O Word tem a função de gerenciar os textos, as escritas. O Zotero tem a função de gerenciar todas as referências que a gente coletar das bibliografias. E o Excel tem a função de a gente trabalhar com dados e fazer tabulações. A posteriori, no terceiro curso, nós vamos também fazer um treinamento sobre a linguagem de programação R, utilizando o RStudio para a gente processar esses dados, essas informações e gerar os testes estatísticos e as nossas regressões quando a gente for fazer os trabalhos. Então, sejam bem-vindos a quem não é da Liga e está vendo essa aula e vamos dar início. O objetivo da nossa aula, eu fiz um documento aqui no Word. Vocês conseguem ver com uma boa visualização aí? Se precisarem que eu dê um zoom maior, é só falar, tá, gente? Tentar fazer sempre o zoom bem grande aqui. A nosso primeiro primeira etapa da aula é explicar para vocês como que essa aula foi dividida, o que que eu pensei que seria importante da gente fazer essa explicação, fazer esse treinamento. A gente vai aprender nessa aula a compartilhar os documentos, a fazer a efinização automática, a ajustar a margem do documento, a fazer os estilos, a transformar o nosso arquivo em múltiplas colunas, como geralmente alguns artigos pedem que a formatar, algumas revistas pedem que os artigos sejam de formatação em duas colunas. A gente vai aprender a utilizar as notas de rodapé, fazer equações, escrever equações no artigo, utilizar as quebras tanto de página quanto de seção, aplicar as legendas em figuras e tabelas e utilizar essas legendas como referências cruzadas, que são uma função do Word que você consegue transformar em PDF, e ao clicar na referência daquela legenda, daquele artigo, daquela figura ou daquela tabela, você vai automaticamente ser redirecionado para aquela imagem no seu artigo. Aprender a fazer um sumário automático e aprender a fazer também a paginação do seu artigo. E no final a gente vai falar sobre as referências, como a gente consegue fazer essa integração entre o Zotero e o Word, que é feito de forma super simples, bem automática, é só instalar o Zotero, que você já vai ter acesso ao plugin do Word e a gente vai mostrar como a gente coleta esses artigos da internet e joga diretamente para sua pasta no Word. Então vamos lá. Só abrindo parênteses aqui, se você está vendo esse treinamento e você quer ter acesso a todos os recursos que a gente vai explicar aqui, é extremamente fundamental que você faça a assinatura do pacote Office da Microsoft. Infelizmente esse vídeo não é patrocinado, mas é só porque eu utilizo essa função há mais de 10 anos e eu sei quais são os benefícios que ele dá pra gente. A gente tem a opção de fazer o pagamento de R$ 10 por mês se a gente juntar 6 pessoas na assinatura mensal deles, ou fazer a assinatura anual também, que é até mais barato se for dividir por mês, mas tem que fazer o pagamento de uma vez só. Uma das principais funções que a gente tem aqui é quanto ao compartilhamento de documentos. Então, eu tenho aqui o meu artigo, né? Eu tenho aqui meu arquivo, melhor dizendo. Acabei de criar ele, tanto é que você vem aqui documento 1 aqui em cima, ó, que é o nome padrão dos documentos do Word. Eu posso vir bem aqui, ó, compartilhar o documento, que eu posso fazer esse compartilhamento. Aqui ele vai pedir para eu salvar primeiro o meu arquivo na nuvem para poder eu gerar o link do compartilhamento. A gente vai fazer isso então. Então eu venho aqui, ó, nesse disquetezinho para a gente salvar, clico aqui em mais opções aqui, e aqui eu tenho o meu drive, ó. Aqui, ó, o OneDrive, todas as minhas pastas do meu drive. E eu já coloquei aqui como atalho uma pasta da LapClean. Vamos usar essa pasta como referência aqui. Eu vou dar o nome para o meu artigo, vai ser LapClean. É, artigo exemplo. Perfeito. Salvei. Quando eu salvo no Drive, ele habilita aqui o salvamento automático. Espera aí que eu acho que eu não salvei no Drive. Vamos só mudar aqui, ó. Se vocês cometerem esse mesmo... realmente eu não salvei no Drive, eu salvei bem aqui, ó. Salvei no meu computador. Se vocês cometerem um erro desse, é só fazer esse mesmo percurso que eu estou fazendo. Vocês podem vir aqui salvar como. E aqui, ó. Vamos fazer o caminho direitinho
clica aqui no Drive, escolhe uma pasta que vocês querem. No meu caso aqui vai ser na UEPA, vai ser Medicina, vai ser Ligas Acadêmicas, LabClean, a maior, e vamos salvar aqui, ó. Espera carregar, pronto, agora, ó. A gente sabe que está salvo no Drive porque ele fica esse salvamento automático como um checkzinho aqui e o disquetezinho fica esse símbolo de que está salvando automático. Agora sim, quando a gente vem em compartilhamento, percebe que habilitou aqui a opção copiar link. Quando a gente clica no copiar link, ele já vai criar um link automático que a gente vai poder fazer esse compartilhamento. Então ele está gerando aqui o link. E gerou, a gente copia esse link, eu vou mandar lá no nosso chat da nossa aula no Google Meet para quem quiser ir acompanhando poder clicar aí e fazer e ver o passo a passo, né? Quem quiser acompanhar a gente é só clicar no link que eu mandei no chat aí, tá bom? E vocês vão ser redirecionados automaticamente para esse arquivo. Ó, quando a gente compartilha um arquivo com alguém, aparece bem aqui, ó, em cima, ó, tá vendo? Ó? O símbolo dele, se ele tiver alguma conta no Word, aparece aqui mostrando o nome dele. Olha o Chan aqui, por exemplo. Olha aqui, ó. Essa AK, é alguém que não tem conta Microsoft, então tá um nome genérico. E vocês podem ir editando. Ó, o Chan tá mandando uma mensagem aqui, ó. Tá vendo que ele tá editando? E automaticamente eu tô vendo o que ele tá fazendo. Então, isso permite com que a gente não precise ter aquele trabalho de pegar um arquivo, mandar no WhatsApp de alguém, esperar essa pessoa editar, mandar de novo para a gente editar e ficar criando várias e várias versões do mesmo arquivo, que isso atrapalha muito o desenvolvimento de uma pesquisa, de qualquer projeto acadêmico, e essa função é excelente nesse quesito. Já mandou um abraço aí pra galera do Papão, é isso mesmo, galera do Leão, o Remo tá jogando agora, vai perder, se Deus quiser. E vamos lá. Alguém tem alguma dúvida nesse quesito de como compartilhar documentos? A minha dúvida é, por exemplo, se eu clicar aqui no link, eu vou direto para o Google Docs. Como é que eu faço para abrir no meu Word, então? No teu Word, tu tá com o Word aí, né? Isso. Isso. Tu foi pro Google Docs quando tu abriu esse link aí? Quando eu cliquei, o link foi para o Google Docs. Que macumba é essa, cara? Eu consigo editar, tal. Aparece para ti, só que eu não entro no Word em si. Não entra, né? Cara, eu sinceramente não sei o que fez pra acontecer isso. Então, me manda mensagem depois da que a gente acabar aqui a aula que eu dou uma olhada pra avaliar essa questão, porque eu realmente é a primeira vez que alguém me fala que isso acontece, cara, de abrir no Google Docs o link do Word. Infelizmente eu não sei te responder agora, mas eu vou dar uma pesquisada pra gente poder sanar isso daí. Mais alguém tem alguma dúvida? Não? Então beleza. Agora, eu só vou pedir que vocês não preencham nada aqui no documento, podem ficar olhando, não tem problema de colocar a marcação de vocês. Eu queria mostrar outra função também nessa questão de compartilhamento, é na criação de comentários. Vocês podem selecionar alguma parte que vocês querem comentar, clicar com o botão direito e clicar bem aqui, ó, novo comentário. Quando vocês clicam nessa parte, vocês abrem essa aba que vocês podem dar algumas sugestões para aquela parte do texto que tem que ser alterada, que tem que ser revisada, para não se perder durante o processo de produção do artigo. Então, esta parte precisa de referência. Aí eu posso clicar aqui, pronto. Vejam se vocês conseguem visualizar esse meu comentário nesse trecho aqui. E podem comentar aqui, tá? Podem responder alguma coisa só para ir testando, para verificar se tá tudo certo. Perfeito? Então, beleza. A gente criou nosso documento, salvou ele no nosso Drive e compartilhou com quem vai trabalhar com a gente. Agora, o que a gente pode fazer?
a gente tem que fazer algumas configurações iniciais no nosso Word, que a gente vai fazer isso geralmente uma vez e nunca mais vai fazer, que é a questão da criação da margem e a criação da higienização automática. A gente vem bem aqui em Layout, clica em higienização e já vai em automático aqui, ó. A partir desse momento, a gente vai ter a higienização padronizada no Word. Então, se a gente for digitar uma coisa muito grande e não der nas linhas direitinho, quando a gente for fazer a formatação justificada, automaticamente ele vai colocar na próxima linha já com a quebra com a higienização. Além disso, a gente tem que colocar as margens conforme as normas da ABNT. Então, a gente vai bem aqui em cima também em Layout, procura aqui margem personalizada e coloca aqui, ó, superior é 3 centímetros, esquerda é 3 centímetros, inferior 2 centímetros e direita 2 centímetros. Isso pode variar, tá, gente? Questão da publicação de que revista você vai fazer. Algumas revistas mudam essa padronização, mas para trabalhos acadêmicos, esse é o padrão da ABNT. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida nessas duas funções? Não? Tudo certo? Então, aqui a gente matou também, aqui a gente matou. A partir de agora, a gente já tem um documento minimamente viável para a gente poder destrinchar o Word. A gente já colocou a nossa formatação, a gente já compartilhou o nosso documento, a gente já ajustou a higienização e a gente já ajustou as margens do documento. Isso daqui é o básico do básico. Agora, eu quero ensinar para vocês a função mais relevante que o Word apresenta para a gente, que é a criação de estilos. Os estilos, gente, eles são encontrados aqui na página inicial, aqui em cima, nessa aba todas aqui chamada de estilos. Tem o normal, tem o sem espaçamento, título 1, título 2, vários tipos aqui. Se vocês clicarem nessa setinha para baixo, aparecem vários tipos de estilos. O que são esses estilos? Os estilos, eles são formatações padronizadas que o Word salva para que você não precise ficar formatando cada trecho do seu título. Quando você diz para o Word que um determinado parágrafo, que um determinado trecho do seu arquivo, ele é pertencente a um título específico, você pode ir na configuração do título e fazer uma formatação única que todos os textos que forem configurados como pertencentes àquele estilo vão ser influenciados por aquela formatação. Deu para entender essa explicação teórica? Bom, se ninguém respondeu nada, isso significa que deu para entender. Então vamos lá, vamos fazer o primeiro treinamento aqui sobre a criação de estilos. O primeiro estilo que a gente vai configurar é o estilo normal, que é o estilo do corpo do texto, que é o que a maioria do teu texto vai ter. A gente vem aqui, ó, na página inicial, vem nessa aba de estilos, passa o cursor do mouse em cima do estilo normal, clica com o botão direito e clica aqui, ó, em modificar. Vou fazer bem lenta essa parte para que vocês possam, quem estiver fazendo aí também acompanhando o treinamento, possa fazer junto comigo. Quando a gente abre esse estilo normal, ele não vai estar com essa configuração que vocês estão vendo aqui. Provavelmente aqui vai estar Arial. Aqui... Arial. Aqui vai estar Arial, aqui vai estar 11, provavelmente vai estar meio assim, entendeu? Provavelmente o título de vocês vai estar nessa pegada. Para a gente ajustar e colocar conforme as normas da ABNT, a gente vai fazer essa configuração aqui, ó. Então vamos lá. Aqui deixa normal mesmo. A fonte a gente vai colocar Times New Roman. Aqui o tamanho da fonte a gente vai colocar 12. Aqui a gente vai colocar essa última opção, que significa justificada. Percebe que aqui embaixo, ó, aparece toda a descrição de como está ficando as nossas configurações. Bem aqui a gente já aproveita e coloca essa segunda opção, que significa 1,5 entre linhas. E aqui, ó, a gente já acabou de mexer nessa parte. Então, tudo que a gente tinha que fazer nessa parte inicial, a gente já fez pro caso do estilo normal. Lembrem sempre de clicar nesse botão bem aqui, ó, novos documentos baseados neste modelo. Significa que toda vez que você abrir um Word novamente, você não vai precisar fazer mais esse processo. Ele vai pegar essa configuração e vai tornar padrão para os seus próximos estilos. Perfeito?
Feito isso, você clica bem aqui embaixo, ó, nesse botãozinho formatar com uma seta para baixo e clica em parágrafo. Aqui a gente vai colocar a configuração de espaçamento em primeira linha. A gente põe, geralmente eu ponho 1 centímetro. E aqui eu sempre deixo essa configuração como os 6 pontos. Feito isso, gente, acabou. Não precisa mais mexer em nada aqui, tá? A gente já acabou a nossa configuração do estilo normal. É só dar um OK. OK, pronto. Ó. Percebe que automaticamente todo o texto que estava configurado de uma certa forma mudou a sua configuração para essa nova forma. Agora a gente vai fazer o estilo título 1 e o estilo título 2. O estilo título 1 é esse bem aqui. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento. Clica com o botão direito, modificar e vai colocar as configurações padrões do que a BNT preconiza para a gente. Sempre que vocês forem formatar um estilo que não seja o estilo normal, eu recomendo que vocês coloquem aqui estilo baseado em, sem estilo. Porque se vocês precisarem mudar o estilo normal, vai influenciar todos os estilos que estejam baseados nele, perfeito? Então sempre tirem isso para que não esteja interdependência entre estilos e isso atrapalhe a formatação de vocês. Então aqui o procedimento é basicamente o mesmo. A gente põe aqui, ó, Times New Roman, põe 12, coloca aqui no meio a opção aqui, seleciona aqui também novos documentos baseados nesse modelo. A única diferença é que em especial a gente vai colocar nenhum. Perfeito? O resto é tudo igual. Façam aí e vejam se vocês conseguem fazer sozinhos. Além disso, só explicando logo, esse nível do tópico que aparece aqui, nível 1, nível 2, nível 3, isso vai ser importante na hora da gente fazer o nosso sumário automático. O nível 1, ele significa que na hierarquia do sumário automático, ele vai ser o primeiro índice lá. Se eu colocar um nível 2, por exemplo, lá no sumário automático, era como se fosse um subtópico do nível 1. Então, se eu estou criando, sei lá, a minha metodologia. Metodologia é o nível 1. O nível 2 vai ser, por exemplo, critérios de inclusão. Aí lá no sumário vai aparecer metodologia grandão lá em cima e dentro de metodologia critérios de inclusão. Só que isso você não precisa se preocupar que isso já vem automático no título 1 e no título 2. Conseguiram fazer aí? Perfeito. Aqui no título 2 é a mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa, eu quero que vocês façam a mesma coisa. Tira o estilo baseado em, vem aqui, novo, abre lá, cola aqui, ó, tudo bonitinho. A única mudança é que aqui vai estar nível 2. Perfeito? A única mudança é que aqui vai estar nível 2. Não vai estar nível 1 conforme o título 1. Eu criei aqui uma hierarquia primeiro, ó, do título 1. Percebe que aparece esse ícone aqui do lado, ó. Qual é a função desse ícone? É esconder tudo que tem hierarquia menor que o meu título em questão, que o meu estilo em questão. Lembra que o meu título 1, ele é hierarquia nível 1? Então, tudo o que não for hierarquia nível 1, ele vai esconder que estiver abaixo dele. Ó. Se eu clicar aqui, ó, ele esconde todo o texto que está aqui para baixo. Denis, por que isso seria útil para mim? Imagina que eu estou escrevendo a minha introdução e minha metodologia. Só que eu não quero, toda vez que eu abrir o arquivo, ter que ficar descendo aqui várias páginas para poder chegar na minha metodologia. Então eu posso ter aqui, ó, só ilustrando para vocês, introdução. Aí aqui, ó, vou usar um atalho aqui para vocês, quando vocês quiserem gerar texto automático. Faz isso daqui, ó. Aí introdução e metodologia. Aí metodologia vai ser também título 1. Aí eu quero tirar a minha introdução de vista. Eu clico aqui, ó. Aí fica só o que está de metodologia para baixo. Perfeito? Isso é útil para isso. Essa função aqui. Aí é só eu clicar de novo que aparece de volta. Perfeito? Então só a título de curiosidade para vocês. O título 2, ele se comporta da mesma forma, tá? Ele vai tirar da frente dele tudo que tem o nível menor que o dele, que nesse caso aqui é o título 3 e o corpo do texto. O corpo do texto ele não tem nível nenhum, então ele sempre vai ser escondido quando eu faço essa função. E o título 3 aqui, ó, ele exclui também só o corpo do texto, que é o que está abaixo de mim. Alguém tem alguma dúvida nessa abordagem? Tá tudo certo? Então, perfeito. Então a gente já
aprendeu agora como formatar os nossos estilos, né? Perfeito. E dando uma dica extra para vocês, geralmente tem alguns artigos que você coloca a introdução assim, ó, com esse pontinho do lado da introdução. Só que percebe que se eu clicar em título, ele some o pontinho, né? Eu não estou preservando essa formatação quando eu utilizo o título, quando eu estou utilizando o meu estilo. Como é que a gente faz para contornar isso? Então, voltando aqui, para a gente fazer uma formatação melhor para o nosso Word, para deixar que nem eu estou mostrando aqui para vocês, ó, 1.1.1, 1.1.1.1.1, qual é a opção que a gente tem aqui? Deixa eu apagar aqui para a gente começar do zero. A gente tem aqui o título 1, né, de vocês. Então, todos os de vocês vão estar assim, conforme a gente tinha conversado. Ó, o meu título 3 ele voltou aqui, ó. Reapareceu o título 3 aqui no meu Word, ó, esse daqui. Mas eu não vou me preocupar com isso, que depois a gente volta e formata ele. Então eu tenho aqui, ó, introdução, nível 1, título 2 e título 3. Perfeito. Para eu colocar essa funcionalidade de 1.1.1, vocês clicam bem aqui nessa terceira opção em parágrafo e venham bem aqui, ó, nessa lista que tem título 1, 1.1, título 2 e selecionam ela. Quando vocês selecionarem, aqui a opção de vocês vai automaticamente ficar essa padronização. Então vocês vêm aqui no estilo de vocês, clicam com o botão direito e atualizam conforme o selecionado de vocês, que vai aparecer essa formatação de novo aqui. Eu vou fazer agora para o título 2, a gente vai voltar aqui. Então o título 2 estava aqui, eu venho aqui, seleciono aqui, ó, a minha lista, e o título 2 ó, automaticamente fica 1.1, 1.1, perfeito? Seleciono ele, e automaticamente aqui, ó, atualizar conforme seleção. Provavelmente quando vocês selecionam essa lista, ele já vai atualizar aqui no de vocês, tá? Quem configurou direitinho o título 3, no meu caso eu não configurei, como ele é um estilo reservado, eu preciso configurar ele aqui, ó. E ele já veio automaticamente aqui, ó, com 1.1, inclusive até apareceu o título 4 aqui para mim, ó, que nem tinha esse estilo antes. Então eu vou selecionar ele aqui e automaticamente eu tenho essa formatação. Vocês entenderam? Conseguiram fazer aí? Foi, aqui foi. Aqui foi, né? Perfeito. Então é isso. Os estilos são basicamente isso. Um coração do Word a gente já abordou. Se vocês souberem fazer só isso, vocês já conseguem fazer bastante coisa, gente. Juntando essa questão dos estilos com a questão das quebras que a gente vai explicar hoje também, meu Deus do céu, cara, vocês já dominam 80% do Word, cara. Então a nossa aula vai demorar um pouquinho mais nesses dois assuntos. Alguém tem alguma dúvida em relação aos estilos? Quer que eu explique alguma coisa de novo? Não? Tudo certo? Perfeito. Deixa eu só mudar aqui para ficar bonitinho. Para ficar que nem um de vocês. Perfeito. Agora. Tá bom. Deixa eu remover esse personalizado. Foi. Perfeito. Então, estilo a gente já falou. Matamos estilo. Vamos falar agora sobre questão de coluna. Como que a gente muda a coluna? Isso é muito simples. A gente vem aqui em Layout, seleciona essa opção de colunas e seleciona quantas colunas a gente quer para o nosso trabalho. Aí, geralmente, os artigos eles trabalham com 2 colunas. Fazendo isso, a gente já fez uma divisão aqui no Word em 2 colunas. Se vocês quiserem ver coisas que o Word esconde da gente, que são referentes à formatação, é só clicar nesse P invertido aqui, ó. Vem em página inicial, parágrafo, e clica no P invertido aqui, ó. Tá vendo que tem umas simbologias meio estranhas aqui, ó? Tem esse P invertido, significa que eu tô dando Enter aqui, ó. Cada Enter representa isso daqui para o Word. Aqui tem um símbolo estranho, né? Quebra de página, a gente já vai explicar o que é isso. Mas para fazer a formatação em colunas,
É só essa questão, é só vir aqui, clicar e selecionar em colunas. Vou voltar para uma coluna que é o que a gente estava trabalhando. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Vamos lá então. Notas de rodapé. Notas de rodapé são extremamente importantes quando a gente coloca, por exemplo, o nome do autor, Denis Antônio Nascimento da Costa, que é o meu nome. Aí eu estou colocando lá a autoria do artigo e eu vou colocar aqui o símbolo, uma referência quanto à origem, qual a instituição e qual é o contato dele. Em vez de eu colocar esse super índice aqui, ó, fazer de forma manual, vir aqui no rodapé, colocar escrever Universidade do Estado do Pará, ficar algo muito manual e se eu quiser mudar, vai dar uma confusão, ter que mudar aqui e lá. O Word disponibiliza uma função para gente que faz isso de forma automática. Então eu venho aqui em referências e logo aqui, ó, no segundo quadrinho, na segunda seção, notas de rodapé, inserir nota de rodapé. Ó. Cliquei, automaticamente ele já veio aqui para baixo e já colocou uma opção para eu escrever a nota de rodapé que eu quero. Aí fica bem aqui, ó. Vocês conseguem fazer aí no de vocês isso? Para verificar se vocês conseguem obter o mesmo resultado? Então aqui vocês têm a nota de rodapé. Recurso simples também, mas muito útil. Aí se eu apago lá, ele também apaga automaticamente aqui, tá? Vamos falar um pouco rapidinho sobre equações. Geralmente é importante que a gente coloque equações, principalmente quando a gente for falar da nossa metodologia, a gente vai colocar alguma equação lá que representa algum cálculo amostral, algum método estatístico que a gente precisa detalhar um pouco mais. Isso é bem simples de se fazer. A gente pode vir. Eu gosto de vir logo no atalho que é Alt igual. Então, se vocês conseguirem achar no teclado de vocês a tecla Alt e apertar igual, vocês conseguem abrir essa aba aqui de equações do Word de vocês. Caso não, é só vir aqui, ó, em inserir, página inicial aqui do lado, inserir, e aqui do lado tem a parte de equações. Ele já vem algumas equações padronizadas, mas a gente só clica lá e aparece aqui. Aí aqui tem várias opções de símbolos matemáticos, de letras gregas, de operadores. E aqui tem algumas formas. Por exemplo, eu quero colocar uma raiz quadrada. Eu venho aqui no radical, seleciono a raiz quadrada e ponho aqui, ó. Raiz quadrada de 9 é 3. Ah não, Denis, não é 3, é mais ou menos 3. Então tem algum símbolo aqui, ó. Mais ou menos 3, entendeu? Vocês conseguiram fazer uma equaçãozinha aí no Word de vocês, só para vocês terem essa experiência de como é que faz? Sim. Perfeito. Aqui só um detalhe que quando a gente coloca algum texto ao lado de uma equação, automaticamente ele não deixa centralizado, tá? Então, se vocês quiserem, por exemplo, colocar uma anotação aqui, ó, tipo a equação 1.1, que é geralmente assim que a gente se refere a equações no nosso artigo. Aí tem que atentar para essa questão, tá? Só um, só uma dica aí. Então, tópico de equações também já foi sanado. Agora bora para a segunda parte mais importante da nossa aula, que é essa parte de quebras. As quebras, gente, elas são extremamente fundamentais no Word. Elas fazem com que, ao invés de você passar de uma página para outra, em vez de vocês tiverem, por exemplo, eu não quero ver essa equação que o Chan escreveu. Aí o que eu posso fazer? Eu já sei, eu vou apertando Enter até sumir da minha página. Eu sei que vocês pulam página assim, não precisa mentir para mim. Eu sei que vocês fazem isso e depois quando escreve alguma coisa aqui, aí tem que vir aqui, ó, voltar, 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 até ajustar tudo direitinho. Agora tu imagina para um trabalho, sei lá, para o teu TCC, para um trabalho de faculdade que tem 20, 30 páginas, tu fazer isso. É loucura, tu tem que ficar numa dinâmica de ficar ajustando formatação toda hora. As quebras, elas surgem justamente para evitar com que a gente precise fazer
essas coisas que não são produtivas. Então, vamos supor que eu quero tirar o que o Chan escreveu aqui, ó. Poxa, eu não quero ter eu não quero que isso que ele colocou aqui fique nessa página. O que que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, em Layout, tá vendo aqui, ó, aqui em cima, Layout, Quebras, e aqui vocês vão se deparar com esse menu. Esse menu tem dois tipos de quebras. Tem as quebras de seção e tem as quebras de página. As quebras de página são as mais simples assim, que é de mais fácil entender. As principais são a quebra de página, página e a quebra de página, coluna. A quebra de página, página, ela serve quando a gente tem uma coluna só no nosso texto. Então a gente está com um texto aqui que a gente não dividiu em duas colunas e a gente vai usar a quebra de página para falar para o Word assim: Word, a partir desse ponto para cima, eu quero que permaneça nessa página. E a partir desse ponto para baixo, eu quero que você jogue tudo para a próxima página. Quer ver? Eu posso vir aqui na quebra e selecionar. Quebra de página. Olha o que ele fez. Ó. Ele colocou esse símbolo aqui. Lembrando que eu visualizo esse símbolo clicando nesse P invertido aqui. Ó. Ele colocou esse símbolo e tudo que estava abaixo dessa quebra foi jogado para a página seguinte, tá? Então eu posso continuar escrevendo aqui e qualquer coisa que eu escreva aqui embaixo, ó, eu nem consigo selecionar. Ó. Se eu der um Enter, eu já venho automaticamente aqui para a próxima página. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Vocês conseguiram chegar nessa opção? Boa. Tudo certo? Perfeito. Então, beleza, já expliquei para vocês o que é a quebra de página. Agora deixa eu explicar para vocês o que seria a quebra de página coluna. Vamos supor que eu criei aqui o meu... Olha o Bascrazinho. Que eu criei aqui... Deixa eu só isolar aqui. O meu artigo em duas colunas. Perfeito? Eu vou só criar um textozinho para a gente ilustrar. Então tá aqui, ó. Eu criei aqui o meu texto em duas colunas, tá? Perfeito, tudo bonitinho. Eu criei aqui, eu quero colocar ele em duas colunas. Então, já ensinei para vocês como é que faz isso. Duas, perfeito. Meu texto aqui foi para duas colunas. Só que tem um problema, cara. Vamos supor que eu quero que essa parte desse parágrafo, ela não fique aqui. Poxa, Denis, eu não quero que essa parte fique aqui. Eu quero que ela venha aqui para cima, para ficar bonitinho e tal. Provavelmente aqui é uma metodologia, alguma coisa. Aí, poxa, comer esse pedacinho aqui pode atrapalhar. Eu quero que venha para cá, por algum motivo. Para a gente fazer isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, é a mesma lógica da quebra de página a página, tá, gente? Vocês vão selecionar o que vocês querem, onde vocês querem que seja a fronteira, e vão lá, layout, quebras, só que você vai selecionar quebra de página, ao invés dessa primeira, a quebra de página, coluna. Feito isso, olha o que aconteceu. Ó. Mesma coisa, ele criou aqui uma quebra, dizendo que daqui para cima tudo vai ficar nessa coluna e daqui para baixo tudo vai para a coluna seguinte. Agora foi. Então, beleza. É só dar um Enter aqui para colocar esse espacinho aqui, que ele coloca a formatação normal aqui. Não sei porque o Word faz isso, mas façam isso. Deixam sempre um espacinho aqui para garantir que essa formatação ela fique conforme no estilo normal de vocês. Vocês conseguiram fazer esse procedimento? Ó, se vocês quiserem fazer esse texto aí, que aparece um monte de coisa, é só fazer esse comando. Igual, Loren, abre parênteses e coloca aí uns valores. Um dos valores é quantas linhas por parágrafo e o outro valor é quantos parágrafos, só que eu não lembro qual é qual. Aí tu dá um Enter, aí ele cria automaticamente aqui para ti. Só para servir a título de exemplo, né? Em vez de a gente ficar escrevendo um monte de texto. Então, perfeito. Então, a gente já fez isso, a gente já aprendeu
o que é uma quebra de página a página, o que é uma quebra de página a coluna. Agora a gente vai aprender o que é uma quebra de seção. Deixa eu só voltar tudo isso aqui para o original. Perfeito. Perfeito. Então, eu tenho aqui o meu texto, né? Beleza. Então, imagina que eu tenho aqui o meu trabalho, né? O meu texto. E eu tenho ele dividido na capa, no sumário, na introdução, na metodologia e assim sucessivamente. Vocês lembram lá que quando a gente faz a paginação do trabalho, a gente não conta a capa como página 1. A gente conta a partir da contracapa. E existem páginas pré-textuais que a gente não expõe a página que a gente está. A gente só começa a expor a página a partir de um determinado momento. Para a gente falar para o Word, essas páginas são páginas pré-textuais e estas páginas são páginas textuais. Existe uma função nele que é a criação de seções dentro do meu arquivo. Qual é o recurso que eu vou fazer isso? Quebra de seção. A quebra de seção, as principais que vocês vão usar vão ser a quebra de seção próxima página e a quebra de seção contínua. A principal disparada que vocês vão usar é a quebra de página próxima página. A quebra de seção contínua é quando você quer criar duas seções dentro da mesma página. Então vamos supor que eu coloquei de novo aqui, ó, em duas colunas. Só que para essa coluna eu quero fazer uma formatação e para essa outra coluna eu quero fazer uma outra formatação. Eu vou usar uma quebra de página contínua, porque aqui vai ser a seção A e aqui vai ser a seção B. A formatação que eu der para a seção A não vai ser automaticamente incorporada para a seção B. Perfeito? Porém, entretanto, todavia, o que vocês mais vão usar de forma assim disparado é fazer a quebra de seção próxima página. Perfeito? Vamos supor que daqui para cima, tudo isso daqui é minha parte textual. E tudo isso daqui é minha parte pré-textual. Aí tá assim, né? Beleza, eu já sei que aqui para cima é pré-textual e eu já sei que aqui para baixo é textual. Bem aqui, ó, vai ser a minha fronteira. Então eu venho em quebra de seção, próxima página. Olha o que ele faz. Insere uma quebra de seção e inicia a nova seção na página seguinte. Se eu clicar aqui, ó, ele vai ter o mesmo comportamento da quebra de página a página, só que ele vai colocar, ó, essa nomenclatura aqui, ó, quebra de seção, próxima página. Se eu clicar aqui no rodapé, olha que bacana. Rodapé, seção 1. E aqui, ó, cabeçalho, seção 2. Tá vendo como o Word já interpreta isso como seções diferentes? Isto é, eu posso criar uma formatação para essa seção que seja diferente da formatação dessa seção. Por exemplo, aqui eu posso criar um layout de duas colunas e aqui permanece sendo o layout de uma coluna. Perfeito. Olha, ele está até fazendo uma efenização estranha aí, ó. Perfeito. Tá vendo como essa configuração, essa formatação não é impactada por essa e vice-versa? Quer ver um outro exemplo que a gente pode fazer? Então aqui, ó, tem seção 1, aqui tem seção 2, aí aqui eu vou só mudar o layout e orientação para mostrar como é que fica. Ó. Toda a seção 2, ó, vai ganhar essa formatação que eu fiz para a seção 2. E a seção 1 permanece intacta. Vocês conseguiram reproduzir isso aí no computador de vocês? Agora vamos falar sobre a questão das referências cruzadas de legenda e de tabela, de figuras e de tabelas. Toda vez que a gente for fazer uma tabela, uma figura, a gente precisa colocar uma legenda nela. Vamos pegar, por exemplo, a logo aqui da nossa liga, LapClean. Vou colocar aqui para cima. Vamos supor que eu citei essa logo, que essa logo é um gráfico, é alguma coisa,
e eu preciso colocar uma legenda nela para dizer sobre do que ela se trata. Eu clico com o botão direito aqui nela, só jogar aqui para cima, e venho aqui, ó, inserir legenda. Quando eu clico em inserir legenda, ele vai abrir essa opção para mim aqui. E eu posso colocar como tabela, figura, equação. Se eu quiser criar um novo rótulo, Denis, está em inglês lá, eu não quero inglês. Então eu posso colocar aqui, ó, figura. Que ele já cria aqui para mim, ó, fica figura 1. Aqui ele já coloca automaticamente a numeração conforme eu for acrescentando figuras. Percebe que ele colocou aqui embaixo. Se eu quiser colocar lá em cima, eu posso clicar de novo, inserir legenda acima do item selecionado. Antes estava embaixo, agora está em cima. Percebe que automaticamente ele já mudou aqui a numeração, porque para o Word tem duas figuras, porque tem duas legendas. Quando vocês criam uma legenda, automaticamente ele cria esse estilo aqui, ó, legenda. Vocês podem vir aqui e alterar para colocar conforme o padrão da BNT. A cor vai estar uma cor aleatória aí que o Word usa. Vocês podem mudar a cor sempre para automático, tá, gente? O estilo baseado em sem estilo. Aqui a gente põe Times New Roman, põe 11, tira do itálico, 1,5, justificado à esquerda e pronto. Aqui tu pode colocar 6 também lá na opção do parágrafo. E a gente já configurou o nosso estilo das legendas. Figura 1, logo, lápis clean. Aí tu pode colocar um negrito aqui se tu quiser. Tá? Então, perfeito. Aí vamos supor que eu queira citar, fazer o chamamento como a gente fala dessa figura. Vamos supor que essa minha figura ela tá aqui no meio do meu texto. E eu quero fazer o chamamento dela. Tá bem aqui. Em vez de eu colocar figura 1 e colocar em negrito, como é que o Word preconiza que a gente faça? A gente vem bem aqui em referência. Referência cruzada, bem aqui ó, em legenda. Clica em referência cruzada e seleciona o tipo da legenda que tu colocou. No nosso caso, é figura. E vai aparecer todas as legendas que a gente já colocou no nosso arquivo. Olha aqui, ó, figura 1, logo lápis clean. E eu coloco, selecionando aqui, apenas nome e número, que vai aparecer só figura 1, que é o nome e o número. E eu insiro. Posso fechar. Percebe que quando eu clico, olha o que acontece. Fica tipo meio um fundo cinza aqui, né? Isso significa que ele é uma variável do Word, ele não é um texto comum. Ele tem um link para alguma coisa. Tanto é que ele fala ó, que se eu segurar o Ctrl e clicar, automaticamente ele me redireciona para o objeto que ele faz referência. E isso daqui vale quando você transforma em PDF, tá? Isso é muito bom. Então vamos supor que eu coloquei aqui, falei da figura 1 aqui em cima, olha o que ele faz, ó. Ele automaticamente me joga lá para figura 1. E isso vale para tabela, tá, gente? Tabela a gente não vai trabalhar aqui, porque tabela a gente vai fazer do Excel e vai jogar lá pro Word, tá? Só exemplificando aqui para vocês como é que a gente faz. É só escreve aqui qualquer coisa e dá um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Que automaticamente eles têm uma integração perfeita que joga as tabelas do Excel para o Word sem a gente precisar ficar fazendo no próprio Word, tá? Então eu não quero que vocês façam tabela no Word, quero que vocês façam no Excel e jogue para o Word. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Sobre as legendas e figuras, sobre referência cruzada? Não? Então tá certo, vamos lá. Agora a gente vai criar o nosso sumário automático. Vamos supor aqui, ó, que aqui é a minha introdução. Olha como já está aqui, ó. Aqui é a minha metodologia. Dentro da minha metodologia, eu tenho os meus critérios de inclusão e exclusão. Eu vou escrevendo e vou colocando o nível deles, tá? E metodologia é nível 1 e aqui nível 2. Fiz aqui todo o meu trabalho e tal, e eu
quero colocar agora o meu sumário para que o meu leitor ele tenha acesso rápido e fácil aonde está o meu conteúdo. Então eu posso dar um Ctrl Enter aqui, imagina que essa daqui é a capa, a contracapa, e eu disponibilizo uma página só inteira para o meu sumário, que seria no caso essa daqui. Eu posso vir em referências, sumário, sumário automático. Automaticamente ele vai criar um sumário para a gente conforme a gente organizou os níveis hierárquicos. Aqui eu gosto sempre de mudar essa formatação do sumário, né? Ele não vem padronizado. Conforme eu for acrescentando novos tópicos, novas partes do meu trabalho, eu posso clicar nele, vir bem aqui em cima, atualizar sumário, e eu posso atualizar o índice inteiro. Ele vai, se eu acrescentei uma seção nova, ele vai automaticamente colocar aqui, quer ver? Vamos falar que eu coloquei bem aqui, ó, além dos critérios de inclusão e exclusão, eu coloquei o cálculo do tamanho da amostra. Poxa, Denis, mas não tá aqui, ó, não atualizou. É só você vir aqui, clicar e pronto. Automaticamente ele já atualiza para ti. Se por algum acaso tu mudou as páginas do teu trabalho, mas tu não acrescentou novas seções, novas partes, tu pode só atualizar o número de página. Clica aqui, automaticamente ele vai atualizar se a gente tivesse mudado o número de páginas. Tudo certo, né? Perfeito. Então agora só falta a gente falar sobre o número de página e a gente vai partir para o Zotero. Em relação ao número de página, o que muita gente faz, clica 2 vezes aqui no cabeçalho, vem bem aqui, ó, número de página, que ele já abre automaticamente, início da página e coloca aqui um número de página qualquer. Aí bem aqui aparece 1, 2, 3. Só que aqui seria a capa, né? Então se aqui for a capa, a gente não mostra o número da página na capa, aí a pessoa vem inserir formas, coloca um quadradinho branco bem aqui, muda o contorno e pronto, sumiu o número, né? Pronto, essa é a solução que eu fazia antes de aprender a usar no Word, que eu acho que 99% das pessoas fazem. Só que aqui continua título, continua a página 2, mas se eu saio da capa e vou direto para o sumário, aqui deveria ser página 1. Não solucionou todos os meus problemas. E sem contar que geralmente a gente também, quando eu fazia isso, a gente trocava um arquivo para o outro por mensagem. Às vezes isso daqui desformatava e atrapalhava tudo. Para a gente fazer de forma correta, qual é o nosso procedimento? A gente vai definir o que é pré-textual e o que é textual. Então, do sumário para cima é tudo pré-textual e do sumário para baixo é tudo textual. Então, bem aqui, ó, é a nossa fronteira. Ao invés de ter essa quebra de página, a gente vai colocar uma quebra de seção. Primeira coisa que a gente vai fazer é isso, é colocar uma quebra de seção. Então a gente vem aqui em layout, quebra de seção, próxima página. Pronto. Eu já defini duas seções distintas para o Word. Seção 1, que vai do sumário para cima, que é tudo pré-textual, e seção 2, que vai aqui do início da minha introdução para baixo. Vocês conseguiram fazer isso? Sim. Perfeito. Agora, como é que eu faço essa colocação de página de forma correta? Primeira coisa é que nos elementos pré-textuais, o número da página ele não aparece. Então, por isso que a gente fez essa divisão. A página ela só vai começar a aparecer bem aqui em cima, onde está a minha introdução. Ainda tem outro detalhe. Então, a gente não conta a capa. Perfeito? Então, vamos lá. O que deveria aparecer? Deveria aparecer aqui em introdução o número 2 aqui em cima. Porque se a capa não conta, então a primeira página seria o sumário ou a contracapa, mas no nosso caso aqui é o sumário. E a página 2 do trabalho seria a parte que começa a introdução, mas
não é isso que está acontecendo se eu utilizar essa metodologia aqui. Quando eu só insiro diretamente o número de página e faço aquela gambiarra que eu mostrei para vocês, aqui ele fica 2 e aqui ele aparece 3, né? Para a gente corrigir isso é muito simples. A gente já criou 2 seções, então a gente vai no cabeçalho da primeira seção, da segunda seção, desculpa, aqui na introdução, clica 2 vezes que vai abrir essa opção. A gente clica bem aqui, ó, vincular ao anterior. Já vem marcado como verdadeiro por padrão essa opção. Então eu tenho que desmarcar ela. Desmarco ela. Venho na questão do número de página e coloco o número da página onde eu quero. Aqui, ó. Perfeito. Percebe um detalhe. Quando eu tiro o vincular ao anterior, percebe que ele não colocou a formatação do número de página na seção 1, que é a seção anterior. Ele só colocou o número de página na seção 2. Porém, ele ainda está contabilizando como 3 páginas, o que não é correto, é só 2 páginas. Como é que eu faço para contornar isso? Seleciono esse número de página, clico com o botão direito e venho aqui, ó, formatar número de página. Clico lá. Aqui vai estar continuada a seção anterior. Eu só clico aqui, ó, iniciar em. Pelas nossas contagens, aqui é a segunda página, então inicio pela segunda página e dou o OK. Percebe que eu consegui suprir todas as minhas necessidades, que é não aparecer a página na capa e nos elementos pré-textuais. E eu começo a contar a minha página a partir... Eu não conto, na verdade, a capa, né? Então eu conto só para depois da capa, contracapa, sumário, enfim. Então aqui está aparecendo 2. Percebe que aqui, ó, se eu continuar para baixo, está aparecendo 3, então está tudo direitinho. Só falta eu atualizar no meu sumário. Então eu venho aqui, atualizar. Posso atualizar só pelo número de página ou posso atualizar o índice inteiro. Se eu clicar, olha aqui, ó, que beleza. Ó. Automaticamente o sumário ele já fez a formatação perfeitinha, ilustrando aonde cada elemento está, sem precisar fazer gambiarra nenhuma. Vocês conseguiram fazer aí? Quer que eu explique de novo? Perfeito, Foi. então. Então, gente, do Word é basicamente isso. É a criação de estilos, saber fazer as quebras, saber compartilhar um documento, saber fazer aquelas configurações de margem do início, criar a efenização, que tudo é bem tranquilo. Saber fazer as referências, né, cruzadas, colocar a legenda para a tabela, colocar a legenda para a imagem e fazer a referência cruzada, que vai automaticamente ficar como citação no teu texto. E por final, essa questão de numeração de página, sumário automático. E é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre essas questões do Word? Então agora a gente vai aprender rapidinho como é que a gente faz essa integração com o Zotero. O Zotero, ele é esse software bem aqui. Vocês podem vir aqui, ó, zotero.org, que eu mandei aí no chat para vocês. Vocês podem fazer o download do software. Para o pessoal que estava aqui antes da aula começar, eu já mostrei como é a página aqui do aplicativo. Vocês podem fazer o download, é bem tranquilo, rapidinho, baixa. E se vocês tiverem a versão oficial do Word, ele já cria um plugin automático com o Word sem precisar fazer nada, que ele abre essa aba bem aqui, ó, no teu Word, que é essa aba do Zotero. Essa aba é que faz a integração entre o Zotero e o Word. Só que para ela funcionar, tu tem que estar com o Zotero aberto aqui no teu computador, que nem eu tô. Perfeito. Vocês podem criar também uma conta no Zotero, vem bem aqui em editar, configurações, sincronização. Vocês podem criar um perfil para vocês. Esse perfil ele possibilita que a gente compartilhe referências, então as referências que a gente cria, elas ficam salvas na nuvem e a gente pode entrar em grupos de outras pessoas para a gente poder usufruir das mesmas referências. Aqui que vocês perceberam, eu já criei um grupo, biblioteca do grupo, ó, um grupo da LapClean, para a gente poder colocar todas as referências de todos os artigos que a gente for fazer nesse grupo, para a gente não ficar perdido, para a gente ter tudo organizadinho. Logo mais eu vou mandar o link de acesso a esse grupo para os membros da liga, para todo mundo entrar e a gente poder ver o que está sendo pesquisado enquanto aos artigos das referências que a gente vai utilizar.
Aqui só mostrando para você, eu tenho a minha biblioteca aqui, então eu tenho vários trabalhos que eu fiz durante a faculdade, sempre usei o Zotero. Aqui, ó, várias questões. Tenho artigos aqui que eu uso que são coringa, livros principalmente, que eu já só pego e coloco onde eu sei que eles se encaixam. Ahn, Alguém tentou fazer a integração do Zotero com o Word, conseguiu chegar nessa aba aqui do Zotero, tudo perfeitinho, tudo direitinho aqui. Se você instalou e ele não apareceu, é só fechar o Word e abrir de novo, que provavelmente ele vai estar aparecendo aqui. Não precisa fazer nenhum download adicional. Sim, aqui conseguiu integrar o Zotero com o Word. Conseguiu, né? Perfeito. Então vamos lá. Vamos supor que vocês já conseguiram, né? Integraram tudo direitinho e a gente precisa coletar as nossas referências. Então a gente vem aqui no PubMed. Abram aí o navegador de vocês e, sei lá, vamos colocar, sei lá, que a gente usou a nossa população de criança, né, com HIV do último exemplo. Eu vou colocar aqui só a palavra-chave child para ver se a gente consegue um artigo de exemplo. Então eu fui aqui no PubMed, escolhi, fiz a minha busca e esse artigo aqui, ó, me interessou. Eu quero utilizar ele por algum motivo. Quando eu clico no meu artigo aqui no PubMed, bem aqui nas extensões do teu aplicativo, do teu navegador, ele vai aparecer uma opção aqui que é o Zotero Connector. Para você utilizar ele, você precisa colocar a sua conta linkada do Zotero, precisa sem criar uma conta. E toda vez que vocês se depararem com uma página que tem um artigo, seja no PubMed, na central da Cochrane, na BVS, na revista do próprio artigo, vocês podem clicar nesse íconezinho aqui, ó, que olha o que aparece lá, Save to Zotero. Ele já identificou que é do PubMed, que é um artigo, tanto é que ele colocou esse papelzinho aqui para indicar esse tipo de documento. É só você clicar que ele vai abrir essa aba aqui e a gente pode selecionar onde a gente quer salvar. Eu quero selecionar, por exemplo, aqui em mais, ele abre toda essa aba e aqui em Lapiclin, ó. Eu quero salvar bem aqui nessa parte da doença de Chagas, que era eu estava pesquisando para a gente fazer uma revisão sobre isso, porém eu já encontrei uma revisão sobre o tema que impossibilitou a nossa análise. Aí eu clico aqui, ó, feito, ele automaticamente salva aqui pra gente, ó. Tá vendo? Acabou de salvar. Ele já preencheu todos os dados do artigo, tudo, o tipo de documento, o título, os autores, o título da publicação, a data, o volume, tudo que tu possa imaginar ele já preencheu aqui, ó, o DOI dele, a revista, tudinho. Vocês conseguiram fazer isso aí? Não, pode voltar. Quando tu abre teu navegador, ele aparece aqui, ó, bem aqui aí você pode estar usando o Chrome, bem aqui, pô, tem uma opção de extensões. Quando vocês clicam aqui no navegador de vocês, ó, vai aparecer uma opção aqui de extensões. Só clicar nesses três tracinhos aqui no canto superior direito, se estiver usando o Chrome, aí vai aparecer uma aba chamada extensões aqui no navegador. Essas extensões é o Zotero Connector que tu quer utilizar. Aqui, ó, o Zotero Connector. Se ele não aparecer, aí eu acredito que você pode pesquisar aqui na loja de extensões do teu browser, que ele aparece aqui, ó, o Zotero Connector. Que tu podes colocar ele e adicionar ele no teu navegador. Tá aqui, ó, o meu já está adicionado, por isso que está removido o Chrome. Conseguiu ir aí? Conseguiu achar essa aba de extensões? Vem aqui, ó. Pois é, eu consigo achar essa aba de extensões, aí tem, tipo assim, gerir extensões. Isso. Aí quando eu aperto nisso, aparecem só duas, que não Aí, são o Zotero. aí tu pode vir aqui, ó. Vai aparecer uma opção para tu ir para a loja das extensões do teu navegador. Tá vendo aqui, ó?
Encontre extensões e temas na Web Store. Eu acho que é porque como eu tô pelo meu perfil da UEPA, meu e-mail institucional, aí não tá indo. Tá escrito assim, o perfil é gerido por Ah, uepa.br. entendi. Então tu tem que Então mudar aí teria o que... teu. Ah, Exatamente. Ó, no meu caso aqui eu tô no meu e-mail normal. normal. Aí eu clico aqui, aí procuro Zotero Connector. Aí tu só baixa essa extensão no teu navegador e ele vai aparecer aqui, ó, na tua gerência de extensões. Aí tu pode clicar nesse botãozinho e pinar ela aqui, ó, colocar esse pin aqui para ela sempre aparecer visível aqui para ti no cantinho em cima. Aí toda vez que tu entrar numa página que ele identifica que tem um artigo, alguma coisa que pode ser usada como referência, ele sempre vai aparecer esse ícone aqui, ó. Esse ícone muda a depender do tipo de documento. No caso do artigo é esse íconezinho aqui. Se você tiver em outro site, por exemplo, aqui, ó, página da web, ele identifica esse outro símbolo. Aí é só clicar automaticamente e escolher onde tu quer salvar. Feito isso, tu vai aonde ele salvou, que ele automaticamente põe aqui, ó. Se vocês quiserem, vocês podem até baixar o PDF e colocar aqui também. Às vezes o Zotero ele até consegue, se for um artigo free, não precisa pagar para obter o artigo, ele consegue pegar, baixar esse artigo e colocar aqui. Vocês podem ler o artigo aqui mesmo. Então, feito isso, a gente vai voltar aqui para o nosso artigo, para o nosso documento no Word e vai se fazer a citação desse documento que a gente acabou de pegar. Então vamos supor que esse primeiro parágrafo aqui da minha introdução, eu quero citar esse artigo que eu acabei de pegar no PubMed. Eu vou lá na minha aba do Zotero, aqui ó, no meu Word, e eu clico aqui ó, adicionar citação. Vai abrir essa aba para a gente aqui, que ele vai perguntar qual é o formato da citação que tu quer usar. Se tu quer usar a BNT, se tu quer usar Vancouver, se tu quer usar a formatação da Nature, existem várias possibilidades. Provavelmente no de vocês não vai ter a BNT, mas eu já vou mostrar como é que a gente pega faz o download desse formatação aqui. No meu caso, como tem aqui, eu quero só mostrar para vocês como é que se faz a citação. Eu vou selecionar a BNT. Aí ele vai abrir aqui, ó, todo esse perfil pra gente, de todos os. Pra gente poder selecionar, né? Escrever o tipo de artigo que a gente quer, o nome do artigo. Ele já identificou que esse aqui foi o último artigo que a gente pegou, que a gente adicionou na nossa pasta. A gente pode clicar ele, porque é ele mesmo que a gente quer. E aparece aqui, ó. Se eu quiser citar outro artigo, ele também deixa, tá? Então vamos selecionar esse outro aqui. E vamos selecionar mais um aqui, ó. Selecionei 3. Aí eu só clico aqui, ó, aceitar. Aí automaticamente ele já põe a minha citação conforme as normas de formatação que eu escolhi, que no caso é a BNT. Perfeito? Beleza, Denis, já fiz isso. Para eu colocar na minha lista de referências, eu vou vir aqui, vou criar uma referência, que é título 1. Título 1. E aqui embaixo, eu venho no Zotero, né, na aba, e coloco aqui, ó, na segunda opção, adicionar bibliografia. Olha a mágica acontecendo. Pronto. Aqui, ó. Toda vez que eu acrescentar uma nova referência no meu texto, ele vai automaticamente atualizar essa lista de referência aqui embaixo. Então vamos supor que eu quero adicionar uma outra referência. Então venho aqui, ó, escreva aqui qualquer coisa. Ó, aqui ele já mostra quais são as referências que eu já utilizei no meu arquivo e aqui as outras que eu não utilizei. Vamos supor que eu quero citar esse artigo aqui, ó. Aí ele coloca aí, ó, automaticamente ele já colocou a formatação conforme a gente escolheu anteriormente lá. Só que, Denis, no meu não tem essa formatação da BNT. Para vocês conseguirem obter qualquer tipo de formatação que vocês queiram, é só vir em editar, configurações, citação e vai aparecer os tipos de formatação que vocês têm aqui. Se vocês quiserem excluir uma, é só clicar aqui nesse botãozinho que vocês excluem. E se vocês quiserem adicionar uma da internet que já exista, é só clicar aqui, ó, obter estilos adicionais. Que vai abrir essa aba para vocês, que vocês podem pesquisar a BNT, dar um enter, que vai aparecer todas essas opções, ó. Essa data é a última vez que ela foi atualizada. Se eu deixar o cursor em cima, ele me mostra um exemplo
de como essa citação, de como essa referência fica no meu texto. Então aqui, ó, eu tenho lá em cima como fica a citação e embaixo como é que fica a bibliografia. Vocês podem escolher uma aí no de vocês. Por exemplo, essa daqui está na formatação desatualizada da ABNT, né? Então não é essa que eu vou escolher. Essa daqui também. Essa daqui, ó, essa daqui já tá conforme o padrão atual, né, da citação do nome lá no ser tudo em letra maiúscula. Aí essa da Pontífice Universidade Católica do Paraná, que foi atualizada dia 19/11/2025, pode ser uma opção para a gente utilizar, entendeu? No meu caso eu escolhi uma outra, mas isso é questão, gosto do cliente. Se vocês perceberem que a formatação que vocês escolheram não é adequada, vocês podem vir aqui escolher outra e mudá-la no Word. Como é que faz essa mudança, Denis? Eu venho lá no meu Word, vou lá na aba do Zotero e venho aqui, ó, preferências do documento. E vai aparecer todos os formatos de citação que eu tenho disponível. Vamos supor que eu quero usar da Nature. Eu seleciono, clico e foi. Pronto, tá aí, ó. Automaticamente ele já mudou todas as citações e a lista de referências para se adequar àquela que a gente escolheu. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer que eu repita alguma outra coisa? Não, tô tranquilo aqui também. Tudo certo? Bom, gente, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra por hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade para comentar aqui que eu vou tentar sanar. Caso a tua dúvida que tu falou lá no início, eu vou dar uma pesquisada aí para ver como é que resolve aquela questão. Realmente nunca vi clicar no link do Word e abrir pelo Google Docs. Vou dar uma avaliada. Mas é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu agradeço a presença de todo mundo.